Salve, salve, quadrinheiros, e bem-vindos a mais um bate-papo aqui do seu canal Quadrinhos na Rede. E dessa vez vamos falar dele, Predador, galera. Sim, as HQs do Predador que estão saindo agora sob a tutela da Marvel Comics, meus amigos. A gente vai bater um papo sobre isso, mas logo depois da vinheta. Meus queridos quadrinheiros, qualquer pessoa que é minimamente interessada por cultura pop, por cinema, por quadrinhos, já ouviu falar dele. Sim, meus amigos, do Predador. Essa figura icônica que se tornou muito popular a partir do filme que teve com Arnold Schwarzenegger lá nos anos 80. E desde então, meus amigos, a gente sabe que essa franquia não parou de crescer. Houveram vários outros filmes depois desse dos anos 80, teve filme nos anos 90, filmes nos anos 2000. Recentemente, a gente teve uma animação que é excelente, O Assassino dos Assassinos. Eu recomendo muito que você assista se você é fã da franquia, porque é um material muito bacana. E falando de quadrinhos, a gente sabe que essa franquia sempre teve seus quadrinhos. A Dark Horse sempre publicou vários quadrinhos do Predador com alguns encontros inusitados. Mas a partir do momento que a Disney comprou, né, a Fox, que era a detentora dos direitos da franquia, a parte dos quadrinhos passou a ser dela. E a Marvel, a partir de então, começou a publicar a sua série de quadrinhos do Predador. Não só do Predador, galera. Tem do Alien e tem também da franquia Planeta dos Macacos, que em breve eu vou trazer novidades e a gente vai bater um papo sobre essas franquias aqui. Mas hoje é dia da gente falar dele aqui, ó, do Predador, galera. Eu tô aqui com as duas edições. Essa daqui saiu em junho e essa aqui saiu em agosto, certo? São as duas edições que compilam 12 edições, né, já na tutela da nossa querida Marvel Comics. E na parte criativa nós temos os roteiros de Ed Brisson e ilustrações de Kevin Walker, galera. O Ed Brisson ele tem passagens naquele Defunto Logan, que é bem legal, nos Novos Mutantes e também uma boa passagem no Motoqueiro Fantasma. E aqui o Kevin Walker, a gente tem passagens dele pelos Vingadores, aquele Vingadores Arena, tem também pelo Constantine. São nomes relativamente conhecidos e com competência para trazer aqui pra gente essa primeira edição do Predador. E do que se trata aqui essa edição? Um breve resumo. Nós somos levados para o futuro no ano de 2056, que a Terra é dominada por grandes corporações e essas se lançam a explorações interplanetárias em busca de recursos, de novos planetas, enfim, aquele papo todo que a gente já está acostumado muito a ver nos filmes de hoje em dia. E a gente vai acompanhar uma expedição a um certo planeta que tem uma família que eles estão explorando lá de boa, bacana, reconhecendo a fauna e a flora, e eles são atacados por um predador. Predador esse que dizima toda a equipe e, inclusive, a gente observa que esse predador ele é um pouco diferente, ele não segue bacana esse código de conduta que ele tem, porque ele acaba matando pessoas desarmadas, pessoas, entre aspas, pacíficas, e a sobrevivente desse massacre é que vai ser a nossa personagem principal, a Theta, meus amigos. Sim, ela vê a sua família ser dizimada por esse predador e, no último momento, a sua mãe sendo assassinada, ela decepa uma daquelas garrinhas lá, os dentes, sei lá o que, do predador, e esse predador foge. Não foge não, né? Ele vai embora, é uma criança, ele não a mata, mas mata a mãe da Theta e ela marca ele e diz que vai se vingar. E é sobre isso que se trata esse primeiro volume. É uma história de vingança, porque essa jovem moça vai crescer e vai revirar o universo em busca desse predador que assassinou a sua família. E é claro que ela vai atrás, ela tem vários recursos tecnológicos, ela vai assassinando esses predadores e assimilando tecnologias dele, ela usa armadura, ela chega a conseguir hackear a caixa preta das naves dos predadores, olha só quão astuta é essa personagem, e ela passa a caçá-los. Mas, paralelo a isso, ela também, é claro, está se tratando do predador, ela vai ser caçada também. E nesse primeiro volume, galera, essa historinha aqui remete muito ao primeiro filme, que é aquele filme lá do Schwarzenegger, porque é aquelas questões
a personagem o elenco é bem reduzido aqui, os personagens, é praticamente a Teta sozinha com uma inteligência artificial, desbravando, né, planetas em busca dessa sua vingança. A personagem Teta demonstra ser uma verdadeira casca grossa, remetendo ali ao nosso querido Arnold Schwarzenegger, porque ela é cheia da estratégia, cheia de ódio, de vingança e não quer perder de jeito nenhum, galera. Então, isso aqui, esse primeiro volume acaba me remetendo, assim, muito a esse primeiro filme. Toda hora é uma treta, é muito bacana. E vejam só, galera, a arte do Kevin Walker aqui é um negócio, assim, extremamente sensacional para essa HQ. Ela é, assim, uma coisa futurista, as cenas de batalha, as lutas, realmente, assim, a expressividade das lutas que ele consegue transpor aqui nos quadrinhos com a sua arte, me deixaram muito satisfeito. Gostei bastante mesmo, porque o negócio aqui é frenético. É o gibizinho que a gente ama, pra ver treta, pra ver decepção, pra ver coisas mesmo que a gente só vai ver aqui nos quadrinhos. E no segundo volume nós temos mudanças na equipe criativa. Continua, né, o mesmo roteirista do primeiro volume, o Ed Brisson, mas a arte fica a cargo do Neto Dias e do Belardino Brago. É, galera, você que é quadrinheiro, saca que esses dois camaradas são BR, são nossos conterrâneos tupiniquins, parceiro. E, inclusive, um abraço muito especial pro meu amigo Belardino Brabo. Fica o registro aqui, meu amigo. Parabéns, você mandou muito bem aqui, ó. Vamos dar uma moral, né? Porque a arte dos nossos amigos BR, galera, ficou também muito bacana. Já nesse segundo volume, indo para o roteiro, nós vamos ter uma história que quem é fã da franquia do Predador vai se lembrar daquele filme de 2010, onde 8 indivíduos são abduzidos da Terra e eles acordam em um planeta desconhecidos e são caçados pelos predadores. Sim, é a temporada de caça dos predadores e uma série, né, de seres humanos que foram colocados lá, cada um com uma habilidade diferente. A gente tem um cara que é da máfia, um cara que é do exército, um outro que é da Yakuza. É bem interessante esse filme porque os predadores se propõem a se testar mediante de várias, né, e vários estilos, várias formas de luta, e essa HQzinha se trata no começo disso, mas não é basicamente só sobre isso. Esse é o começo, é o plot, né, o comecinho aí da história que relembra, né, esse filme. A jogada aqui é a mesma. Os predadores, eles pegam várias pessoas, só que existe uma revelação que já vai linkar com a animação, o Assassino dos Assassinos. Um breve resumo só para a gente dar o contexto daqui. Nesse Assassinos dos Assassinos são um apanhado de histórias que, no primeiro momento, parece ser independentes uma da outra. A gente vê uma guerreira viking, vê um samurai, vê um soldado da Segunda Guerra Mundial e, no final, a última história, ela se amarra com cada um desses personagens que são de uma determinada época do tempo se encontrando para lutar contra os predadores. E aqui é basicamente isso. Num primeiro momento eu até pensei que eles iam fazer essa versão, né, quadrilística do filme, mas a história toma um outro rumo, porque enquanto eles são colocados ali, começam a ser caçados, a Teta, a personagem do primeiro volume, aparece e os salva. É isso aí, galera. É continuação. A meia personagem lá do primeiro volume aparece nesse aqui, dando as cartas outra vez e fazendo o resgate dessas pessoas que foram abduzidas e que são cada uma, assim, deslocadas um pouco dos seus períodos. Não é tão um deslocamento tão grande quanto lá no Assassinos Assassinos, na animação. Aqui é um espaço entre 20 e 10 anos de cada um. Tem o personagem dos anos 80, tem o personagem que viveu ali nos anos 2000, tem outros que se lembram em 2022, 2040, e todos estão aqui já no ano de 2050 e poucos. Isso gera uma série de conflitos, porque alguns personagens, caramba, eu vou sair daqui, eu vou voltar para a Terra e já não tem mais ninguém, né? Não deve ter mais ninguém vivo da minha família, já estou há 80 anos fora e tal. Aqueles conflitos todos, muito interessante. Eu confesso que eu gostei mais do primeiro volume. O primeiro volume é bem mais bacana, termo ação e tal, aquela parada mais intimista, né? É homem versus fera. Aqui já é aquelas tretas de equipe, né? A gente sabe, sempre vai ter alguém que não concorda, que não discorda e vai por tudo a perder. E chega o determinado momento, os personagens têm que se aliar em busca de
um objetivo comum que é sobreviver. Vamos refletir sobre isso aqui. Isso é muito bacana, gente. Até pouco tempo atrás, eram publicações, tem muitas publicações que saíram pela Dark Horse, né, eram publicadas pela Editora Abril, saiu algumas coisas pela Mitos, mas era algo assim pontual, não seguia uma linha cronológica, eram coisas assim meio que fechadas, né, fechavam-se em si mesma. E aqui é muito bacana, essas HQs, é uma coisa que eu gosto muito, porque ela está totalmente fechada com a cronologia dos filmes e totalmente, se você pega aqui na introdução, no comecinho, ele dá toda a letra aqui, ó, do ano dos filmes, 87, 97, 2010, 2018. É um resumo dos filmes, né, da franquia que saíram, né, do Predador. E é sensacional, porque está dentro dessa linha e a gente já vê uma coisa que foi explorada na animação, que é essa questão deles pegarem esses personagens, deixarem eles em êxtase, né, deixarem eles lá dormindo para um determinado momento eles serem úteis, servirem de briga. É bacana que nesse segundo volume, o pessoal até chega a estipular, será que eles são viajantes do tempo? Como é assim? Eles pegam a gente no tempo, não leva para o futuro? O que está acontecendo? Mas é justamente se você assistir a animação O Assassino dos Assassinos, você vai pegar logo a referência, que é o que eles fazem. Inclusive, tem uma cena pós-crédito lá muito bacana que tem, você vê vários guerreiros de várias épocas estão lá, né, em êxtase lá, dormindo, esperando para ser despertado para alguma batalha, algum tipo de maluquice dos predadores, galera. E na nossa métrica de quadrinhômetro, que a gente avalia o quanto que a gente gostou, galera, o quadrinhômetro é o nosso gosto pessoal, é um 5 de 5, porque eu me diverti bastante, eu li a primeira e já emendei na segunda, eu creio que vai ter continuação disso, até porque a gente sabe que ó, as outras franquias, o Ali, o Planeta dos Macacos, eles estão tendo histórias muito boas. E uma muito especial que eu estou aguardando ansiosamente é o encontro já pela Marvel do Wolverine versus o Predador, galera. Tá para chegar aí nas bancas, assim que chegar, logicamente vai ter resenha aqui. A gente já tem outra também. Eu não sei se já tem previsão de publicação aqui no Brasil, mas lá fora ela está sendo roteirizada pelo nosso querido Jonathan Hickman, que é o Alien versus Vingadores, galera, e todo mundo diz que é um material muito bom. Fica a dica, eu recomendo muito que vocês assinem uma banca, deem uma olhadinha nesse material que com certeza é entretenimento puro, galera. É isso aí, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, dê aquele like maroto, se tiver aparecendo a opção de hypar, não se esqueça de dar essa força aqui para os seus amigos quadrinheiros que estão sempre trazendo as novidades aqui para vocês, galera. No mais, é isso aí, um forte abraço e valeu!